A paz, pessoal. A paz, gente? Amém. Vamos retomar os nossos estudos a partir de agora. Hoje nós vamos ter a última aula sobre Elias e iniciaremos Eliseu na próxima semana. Senhor Deus, obrigado, Pai, por este momento que nós estamos aqui reunidos na Tua casa para aprender mais a Tua palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações, usar a minha vida, me capacitar, e que o Teu Santo Espírito venha tocar nas nossas vidas, Senhor, e fazer com que a Tua palavra entre, Senhor Jesus, em nossas vidas e faça transformação, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Então, a nossa aula hoje, que é a aula 11, ela vai falar sobre o arrebatamento de Elias e vai fazer uma ligação do arrebatamento de Elias com o arrebatamento da igreja, né? Então nós vamos ver aí as semelhanças que tem nesse arrebatamento, né? Então a gente vai falar sobre a trasladação de Elias, que está lá em 2 Reis, no capítulo 2. No capítulo 2, no verso 11 e 12, diz o seguinte, ó: de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Então, o que acontece aqui? Ó? Com a criação do homem, foi uma ideia de Deus, assim ele também é soberano para escolher como tomar os que lhe pertencem. Então, assim como o Senhor teve a ideia da criação do homem, ele também tem a ideia de como ele vai tomar a cada um de nós para ele, né? Seja pelo meio do arrebatamento ou não. No caso de Moisés, ele mesmo sepultou. Tanto que Moisés não foi encontrado, né? Moisés sobe lá no monte e nunca acharam o corpo de Moisés. Próprio Deus sepultou Moisés. Moisés, por um tempo, até algumas pessoas ainda têm uma dúvida se Moisés passou pela morte mesmo, ou se Moisés foi arrebatado. Existem alguns estudiosos que acreditam que Moisés passou também pelo arrebatamento por nunca terem achado seu corpo. Outros falam que Moisés ele foi sepultado pelo próprio Deus. Eu acredito que Moisés ele passou pela morte porque Deus falou para Moisés que ele passaria pela morte e não entraria na terra prometida. Então eu acredito que Moisés ele morreu e foi sepultado pelo próprio Deus, porque o corpo dele nunca foi encontrado. Já Enoque e Elias foram as exceções. Eles não passaram pela morte, eles não foram enterrados, eles não foram sepultados. Eles foram escolhidos e acolhidos por Deus, eles foram levados aos céus. Isso apontando para o grande dia da colheita. O arrebatamento de Elias, ele pode servir como uma advertência para alguns pregadores que acham que falar do arrebatamento da igreja hoje é pregar ficção, porque ainda tem pessoas que não acreditam no arrebatamento da igreja. Existem pessoas até que pregam que não há o arrebatamento. E a gente vê pelo próprio Elias e por próprio Enoque que o arrebatamento ele existe, porque foram duas pessoas que não passaram pela morte e é comprovado na Bíblia, né? Lá na Bíblia, Enoque fala em poucos versículos o seguinte: Enoque andou com Deus. E depois fala que Deus tomou Enoque para si. Sobre Enoque fala muito pouco na Bíblia. E quando a gente fala sobre Enoque, eu estou fazendo um devocional que ele fala sobre os personagens bíblicos, né? E nesse devocional fala sobre Enoque assim, que apesar de falar pouco sobre Enoque, as poucas palavras diz muito sobre ele. Porque diz que Enoque andou com Deus e depois Deus tomou Enoque para si. O que nós vemos nessas poucas palavras? Que Enoque foi um homem fiel, foi um homem justo, foi um homem obediente, era um homem que amava a Deus sobre todas as coisas, que ele não se permitiu corromper por nada, tanto que Deus o tomou para si. Então nós vemos ali Enoque que apesar de pouco se falar sobre, muito se fala com essas poucas palavras. Falando sobre a tomada de Elias agora, lá em 2 Reis, capítulo 2, verso 1 a 6, diz assim, ó: quando o Senhor levou Elias aos céus no redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E no caminho disse-lhe Elias: fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse:
fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? E respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. Eliseu, ele se tornou um grande companheiro de Elias. Os dois, eles fizeram muitas coisas grandiosas juntos. Vocês lembram quanto tempo que foi essa caminhada? Eu falei, acho que na última aula, quanto tempo eles caminharam juntos. Vocês lembram quanto tempo foi? Alguém lembra? Eles caminharam juntos por 10 anos. Foram 10 anos que Eliseu e Elias estiveram juntos. E juntos eles fundaram a escola de profetas, em que eles treinavam os profetas de Cristo, treinavam pessoas para isso, né? E haviam muitos, né? A escola de profetas, ela teve um grande avanço ali através de Elias e Eliseu. E eles trabalharam duro nessa escola de profetas. Elias tinha passado por um momento de deserto, um momento em que ele pediu até a morte, lembra que a gente falou sobre isso? Ele pediu a morte, e aí Deus se manifesta para Elias numa brisa suave, e logo em seguida ele manda Eliseu como companheiro de Elias, e Elias já não se sentia mais só. E aqui Elias, ele fala, né, em todo tempo, ó, Deus me enviou, você fica aqui. Eliseu, ele falou, não, eu vou com você, não importa onde você vai, eu vou com você. Eliseu sabia que Elias iria ser levado por Deus, só que ele queria estar com Elias até o momento final. Ele não queria falar sobre isso, mas ele queria estar com Elias até o final. E aí vem a questão, por que Elias ousou se despedir na expectativa de subir? O que levou Elias a querer se despedir até essa expectativa toda de subir? Então, o primeiro, porque ele sabia que ele tinha uma reunião na agenda de Deus. Elias, ele tinha plena convicção de para onde ele iria e com quem ele estaria. Então, isso gerou grande expectativa ao coração de Elias. Não gerou tristeza nele, muito pelo contrário, gerou uma expectativa e uma alegria. Elias, ele estava, nós podemos dizer que ele estava cansado, né? Ele batalhou tanto, ele se viu tanto tempo sozinho, tantas coisas que ele fez, e ali seria um momento em que ele finalmente encontraria o descanso merecido, que seria com o Senhor. Ele sabia disso, e ele estaria com Deus, reunido com aquele que ele pregou todo o tempo, aquele que ele falou sobre todo o tempo, né? Então, apesar de não sabermos o dia e a hora, nossa reunião já está marcada com ele e ocorrerá por meio do arrebatamento, ocasião na qual receberemos corpos transformados. É bom lembrar que todos os santos que morreram estão com o Senhor em espírito, mas quando formos arrebatados com eles, tanto eles como nós receberemos corpos glorificados para esta reunião que será no céu. Isso nós vimos lá no estudo de Apocalipse, né? Nós subiremos, receberemos os corpos transformados, teremos as bodas do Cordeiro, aquela festa, aquela alegria em que todos os santos que já estão em espírito com o Senhor e todos nós que subiremos, receberemos os novos corpos e estaremos ali celebrando, né, a vitória com Deus. Segundo, porque ele tinha convicção da promessa a qual revelava. Em 2 Reis 2:9, diz assim, ó, depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer para você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Então Elias, ele já sabia, ele tinha a convicção da promessa de Deus para a vida dele, que ele estaria lá em cima com Deus. Isso era um outro motivo da expectativa de Elias. A terceira é o seguinte, porque ele levou a sério a revelação dessa promessa. Quando Deus prometeu que Elias seria levado, ele levou a sério isso, ele acreditou, ele confiou na palavra de Deus. Assim como os servos de Eliseu, muitos conhecedores dessa mensagem já não têm mais paixão na escatologia bíblica. O que é uma escatologia? Eu fui pesquisar o significado, né, porque eu vi a palavra, aí eu falei, nossa, o que é uma escatologia? A escatologia bíblica, ela é uma doutrina que trata do destino final do homem e do mundo. A escatologia nada mais que se trata do fim dos tempos, tá? Então, existem muitas pessoas que não acreditam fielmente na escatologia, não acreditam fielmente no que está escrito em Apocalipse. Alguns acham que foi uma visão que foi só para João, que aquilo ali é uma coisa que era só entre Deus e João, que não tem nada a ver com a gente nos tempos de hoje. Então, tem pessoas que não acreditam que aquilo ali é uma verdade que irá acontecer, que é uma promessa de Deus para o povo.
Outra coisa também, porque eles estão ocupados no afã. O que é afã? É um trabalho intenso. Eles estão tão ocupados no trabalho intenso da promessa de um céu aqui e agora, que eles esquecem que não é o céu que vai descer, somos nós que subiremos. Né? Eles acreditam que o céu vai vir aqui para a terra e a gente vai viver tudo aqui na terra. Então eles não falam sobre o arrebatamento. Eles estão tão ocupados pensando nessas coisas que eles tomam como verdade, que eles acabam não falando sobre a verdade que está escrita lá na Bíblia, né? Talvez eles não irão perceber quando o arrebatamento acontecer. Essas pessoas talvez fiquem aqui, nem vai perceber que a igreja foi embora e eles permaneceram aqui, porque elas estão tão ocupadas com outras coisas que esquecem da verdade que está na Bíblia, né? Terceiro tópico sobre o fim das nossas aflições. Assim como o arrebatamento foi o livramento de Deus para todos os males de Elias, também o arrebatamento será o fim para as nossas aflições como igreja militante. A abnegação de Elias se contextualiza com a fidelidade da igreja, que insiste em preservar-se como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Elias, ele era fiel a Deus, assim como a igreja se fideliza a Deus no momento em que ela se separa do mundo, no momento em que ela se purifica à espera do noivo. Quando nós estamos aqui nos preparando para a espera do nosso noivo chegar, nós estamos fazendo a mesma coisa que Elias fez. Elias foi fiel a Deus até o fim, porque ele se separava, ele se preparava para esse encontro com Deus. E a igreja tem que se assemelhar a isso, né? Nós temos que estar preparados para isso também. E aqui fala, né, sobre o livramento para todos os males de Elias. Olha tudo que Elias passou, né? O encontro com Jezabel. Ele esteve lá com os profetas de Baal, aqueles outros 450 profetas que estavam lá. Ele fez tanta coisa, sabe? E mesmo assim o povo ainda não conseguia se voltar para Deus. Aquilo foi muito frustrante. Foi um desgaste muito grande para Elias. Mas todo esse desgaste iria acabar quando ele fosse arrebatado. Então, esse fim das aflições de Elias é o que vai acontecer conosco. Nós passamos muitas coisas aqui no mundo. Nós lutamos muito para nós estarmos em pé, né? Nós permanecemos em pé pela fé, porque quantas vezes nós poderíamos ter caído e não voltado mais? Mas pela fé nós estamos aqui, pela misericórdia do Senhor nós estamos aqui. E nós estamos aqui aguardando o grande encontro com o noivo. E será o fim das nossas aflições, né? Porque a própria palavra fala que depois não haverá mais choro, não haverá mais dor. A única coisa que haverá é alegria, é adoração, é estar diante do Senhor. Elias, ele fez muitos milagres em nome do Deus vivo para convencer seu povo a deixar outros deuses. Impressionado com seus milagres realizados, se prostrou diante do Deus vivo e o adorou. Depois de algum tempo, quando o fogo se apagou na memória do povo, Elias percebeu que todo o seu trabalho tinha sido em vão. Elias, ele fez de tudo para o povo entender quem era Deus. E aí, depois que passou um tempo, o povo voltou às práticas que tinham antes, né? E aí isso foi frustrante para Elias, porque Elias lutou tanto para que as coisas fluíssem, para que as pessoas voltassem para Deus, e no final de tudo as pessoas ainda assim tinham um coração endurecido. Assim como Moisés também passou por isso, né? Nós vimos lá Moisés no deserto tantas vezes, mostra lá, Deus manda o fogo, manda a coluna de nuvem, manda o maná, manda lá os codornizes, manda tantas coisas para o povo, e tira a água da pedra, e o povo ainda assim, em qualquer oportunidade, criava alguma coisa para adorar no lugar de Deus. Né? Mesmo com tantas coisas que eles viram e presenciaram, eles sentiam saudades do Egito, eles queriam ter alguma coisa física para adorar, fizeram o bezerro de ouro, mesmo assim, e Moisés lutava para que o povo permanecesse na presença de Deus, até o momento em que Moisés também acabou, né, lá desobedecendo a palavra de Deus, quando era para ele falar com a rocha, ele foi e bateu na rocha, de tão irritado que ele já estava com o povo. Então, assim, há um desgaste emocional para os profetas. Há um desgaste emocional para aqueles que pregam a palavra, para aqueles que têm a responsabilidade de cuidar de um povo. Porque é muito difícil lidar com pessoas. E hoje em dia não é diferente do passado. Quantas vezes hoje em dia, né, a gente vê a luta dos pastores ali na igreja, pregando a palavra, pregando o evangelho, e cuida, liga, atende, ora, ministra. E aí passa um tempo, algumas pessoas esquecem tudo aquilo que viveu com Cristo e sai. É frustrante também para os pastores isso. É muito difícil, porque o pastor não quer ver uma ovelha perdida.
E eles fazem de tudo para as ovelhas permanecerem no rebanho. Eles lutam para isso. E aí quando a ovelha, ela ouve a verdade, ela conhece a verdade e ela se afasta, ela escolhe se afastar, é um peso muito grande no coração que eles sentem, porque eles fizeram todo o possível para cuidar da ovelha. Eles levaram elas até Deus e elas recusaram permanecer na presença. Então nós vemos os nossos pastores como esses profetas, que estavam ali lutando o tempo inteiro para que o povo se voltasse a Deus, e mesmo assim o povo não conseguia se prender ao Deus vivo. Quarto e último é a recompensa dos salvos. O mérito de Elias para sua contemplação com arrebatamento não foi o milagre do fogo, mas sim o seu zelo pelo nome de Deus. Aqui por que fala o milagre do fogo? Porque o que mais marca a história de Elias foi o encontro com os profetas de Baal. Toda vez que você pensa em Elias, a primeira coisa que vem são os profetas de Baal. Isso é um fato. Se você falar assim, por exemplo, do azeite da viúva, as pessoas ficam, aí, foi Elias ou foi Eliseu? Vem aquela dúvida, né? Foi Elias ou foi Eliseu do azeite da viúva? O filho morto, foi Elias ou foi Eliseu que ressuscitou? Mas quando fala dos profetas de Baal, foi Elias, esse é Elias. Tem até a música antiga, não sei quem conhece a música da Melissa, que fala, né? Quem foi que lutou contra os profetas de Baal e venceu o mal e que orando fez cair fogo do céu? Foi Elias ou será Ezequiel? Qualquer criança respondia a Elias nessa música. Não sei se todos têm assim, a mesma idade que eu, né? E cresceu ouvindo essas musiquinhas. E nessa música ela falava, né? Eram umas perguntas para as crianças para elas verem se elas prestavam atenção nas histórias bíblicas, né? E essa de Elias, todo mundo sabia responder. Falava do fogo do céu e os profetas de Baal, todo mundo sabia que era Elias. Esse não tinha dúvida. Só que não foi isso que levou ele para o arrebatamento. Foi muito pelo contrário, foi uma vida contínua que Elias teve. Isso apenas foi um detalhe, que foi um milagre que Deus operou através da vida dele. Mas a vida de Elias com Cristo foi o que determinou o arrebatamento dele. Assim como esse zelo levou Elias a uma profunda solidão, será sempre essa realidade para o remanescente que deseja ser fiel na expectativa do arrebatamento. Deus tomou Elias porque, como a igreja, ele já estava no seu limite. Chegou no momento em que Elias, ele já estava cansado, ele já tinha feito muito. E aí Deus olhou para Elias e falou, não, está na hora do meu servo descansar, agora tem Eliseu. Eliseu vai continuar essa jornada, Elias agora vai descansar. E nós estamos chegando nesse momento em que nós também já estamos nos esgotando, e logo virá o arrebatamento para nós. Mas nós permaneceremos firmes e fiéis até o fim, mesmo cansados, mesmo esgotados, nós ainda faremos o que Deus mandar fazer. Amém? Seremos obedientes e fiéis até o fim. Sem dúvida, o momento mais chocante na vida de Elias foi quando ele se deitou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, como nós estudamos nas aulas anteriores. Basta, tome agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que meus pais. Isso foi lá em 1 Reis 19:4. E aí vem uma pergunta, o que é depressão? Será que é um mito, uma encenação? Essa depressão toda que Elias passou foi o quê? Foi apenas aquele momento assim, ele só falou da boca para fora? Ou será que foi algo real? E nós vemos o quê? Não somente Elias passou por um processo de depressão, nós temos muitos personagens na Bíblia que passaram por isso. Ana, né? Vocês lembram da história de Ana? Ana não podia ter um filho e ela ia no templo, ela chorava em silêncio porque ela queria muito ter um filho. Até foi acusada de que ela estava bêbada, né? E Ana, ela chorava, ela tinha aquela depressão dentro dela. Jó perdeu todas as coisas, mas mesmo no meio da depressão em que ele ficou lá sozinho naquele momento, ele ainda assim permaneceu fiel a Deus, né? Nós temos Noemi, que perdeu o marido, perdeu o filho. Nós temos Davi, né, que pecou contra o Senhor, e aí Deus falou que o filho dele não iria nascer, e Davi teve a sua fase também de depressão. Nós temos Paulo, que ficou preso lá tantas vezes, né, muitas vezes sozinho, Paulo se viu sozinho, não havia ninguém com ele. Temos Jeremias, que é até conhecido como profeta chorão, né? Então nós temos muitos exemplos de personagens bíblicos que passaram por essa fase da depressão. E nós temos o próprio Senhor Jesus, que passou por um leve momento de depressão, quando ele estava lá no Getsemane, né? Em que ele está ali sofrendo, e ele até sua sangue, né? Nós vimos ali o sofrimento do Senhor, e ele diz, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Era um momento ali que ele se via sozinho também. Então nós vemos muitas fases em que muitos personagens da Bíblia passaram pela depressão. Só que qual é a diferença? Todos eles permaneceram no Senhor.
permaneceram fiéis no Senhor. Eles sabiam que Deus era soberano acima de todas as coisas. E a depressão, ela pode ser congênita ou uma função de tribulações externas. Então, ela pode ser uma questão que é alguma falta de vitamina no corpo, ela pode ser algo que está em você, ou também pode ser devido à influência das coisas que estão ao seu redor. Como nós vimos com esses personagens, muita coisa acontecendo, muito desgaste emocional acontecendo, isso também pode gerar. Só que Deus, porém, ele não atendeu o pedido de Elias. Porque Deus poderia ter arrebatado Elias naquele momento em que Elias pediu a morte, não poderia? Elias está cansado, posso arrebatar agora. Não, mas Deus ele tinha outros planos. Ele queria mostrar outra coisa para Elias. Em meio a tanta turbulência, ele se revelou a Elias através de uma brisa. Deu um companheiro para seguir com Elias por mais 10 anos ainda. E aí sim ele tomou Elias no arrebatamento. Ele queria mostrar algo, ele queria mostrar para Elias que Elias não estava sozinho. A gente viu que Deus deu abrigo a Elias, deu alimento para Elias, ele se revelou a Elias, deu um companheiro para Elias. Deus mostrou todo o cuidado de todas as formas. Quando Elias esteve ameaçado de morte, Deus o levou para esconder. Quando Elias sentiu fome, Deus o alimentou. Quando Elias teve sede no meio da seca, Deus deu água para Elias. Em todos os momentos nós vimos o cuidado de Deus com Elias. Antes, Elias recebeu todos os cuidados de Deus, que lhe providenciou até alimento, água, sono, e isso prova que Deus está cuidando da sua igreja nessa síndrome do século e preparando o seu triunfo. Apesar de tudo, apesar do mal do século ser conhecido como a depressão, isso não será o que irá nos levar, porque Deus é fiel em todo o tempo e Ele cuidará de nós até o dia em que Ele nos tomar para si. Amém? E aqui termina a história de Elias, com o seu arrebatamento. E a partir da semana que vem nós vamos ver como que foi para Eliseu dar essa continuidade no ministério, que não seria fácil, né? Porque Elias foi um cara ali que, olha, foi um grande exemplo para Eliseu. E agora Eliseu, ele teve uma missão muito grande, porque quando Elias subiu, ele falou: eu quero porção dobrada daquilo que você tem. Então a responsabilidade de Eliseu seria em dobro também, né? Porque quanto mais você recebe, mais você é cobrado. E ali Eliseu teria também uma grande cobrança. Amém? É isso, pessoal. Vamos orar para encerrar. Obrigado, Jesus, por este momento, ó Pai, por esse estudo. Que o Senhor venha trabalhar os nossos corações, venha cuidar de nós, ó Pai, e que possamos estar cada vez mais nos preparando para o grande dia do nosso encontro contigo. Estamos aqui, Senhor, para obedecer a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, mas precisamos, Senhor Jesus, mudar a nossa postura de vida. Não podemos permanecer os mesmos, Senhor. Nós precisamos mudar a cada dia, ó Pai, para conseguirmos atingir o nosso objetivo, que é estar contigo e ser arrebatado com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.